A sua memória está a falhar, e não é por causa da idade. É uma desconexão cerebral, e está a acontecer mais rápido do que pensa. Milhões de idosos entram em salas e esquecem-se do que foram fazer, não se lembram de nomes familiares, e têm dificuldade em encontrar palavras que usaram toda a vida. Mas quase ninguém fala sobre a verdadeira causa, a degradação das vias neurais. Estudos mostram que, após os 60 anos, o cérebro perde conexões cruciais a uma taxa de 2% ao ano. E quando chega aos 75 anos, a maioria dessas pontes vitais entre a memória, o equilíbrio e a clareza desaparecem. Mas eis o choque. 99% dos idosos não sabem que movimentos simples podem reconstruir essas conexões em apenas 1 minuto por dia. O seu cérebro está a gritar por ajuda, enviando-lhe sinais através de pensamentos confusos, passos instáveis e aquela sensação frustrante de ter algo na ponta da língua. Mas, e se eu lhe dissesse que existe uma sequência aprovada por neurologistas que pode reverter esse declínio a partir de hoje? Sou a Dra. Lucy e, há 3 décadas, tenho observado idosos transformarem as suas mentes usando uma técnica revolucionária de 1 minuto que ativa regiões adormecidas do cérebro que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Neste vídeo, vou revelar 5 movimentos simples que estimulam o hipocampo para a memória, o cerebelo para o equilíbrio e o tronco cerebral para um foco nítido. E se ficares até ao final, vou mostrar-te como combinar os 5 num treino completo que leva exatamente 60 segundos, mas pode devolver-te 20 anos de agilidade mental. Mas antes de começarmos, conta-me nos comentários qual é o problema de memória mais frustrante com que estás a lidar agora. Esquecer nomes? Perder palavras? Entrar em divisões sem saber o que vais fazer? Escreva nos comentários, pois estou a ler e a responder a todos. As suas experiências ajudam outros idosos a saber que não estão sozinhos. A crença geral é que a perda de memória surge de repente, como acordar um dia e perceber que a sua mente não é mais a mesma. Mas isso é completamente errado. O declínio cognitivo é um processo gradual e silencioso que começa anos antes de você notar os sintomas. Começa com pequenas desconexões. Você procura uma palavra que deveria vir facilmente. Esquece porque foi a outra divisão. Perde o fio à conversa ou nota que o seu raciocínio está mais lento, mais pesado, menos perspicaz do que antes. A maioria das pessoas culpa o stress, a exaustão ou a falta de sono. Mas o que realmente está a acontecer é uma degradação neural. O hipocampo, o centro da memória, começa a perder conexões. O cerebelo, crucial para o equilíbrio e a coordenação, enfraquece. O fluxo sanguíneo para regiões críticas do cérebro diminui. É como um jardim sem água. As plantas não morrem instantaneamente, mas começam a murchar de dentro para fora, folha por folha, raiz por raiz. Eis a notícia incrível. Assim como aquele jardim pode ser revivido com os cuidados certos, o seu cérebro também pode ser reativado. Tudo o que precisa é de estimulação específica e direcionada. Não são necessárias horas de exercícios complicados ou tratamentos caros. Basta 1 minuto concentrado do seu dia. E a ciência por trás do que estou prestes a mostrar é sólida como uma rocha. Exercício 1. Ativação deliberada dos dedos dos pés. Pode parecer estranho começar pelos pés para estimular o cérebro, mas esta prática tem um profundo suporte neurológico. Os dedos dos pés estão diretamente ligados ao cerebelo através de milhares de vias nervosas. Esta região do cérebro não controla apenas o equilíbrio e a coordenação. Ela processa a atenção, a memória de trabalho e até mesmo a linguagem. Quando move os dedos dos pés com intenção, está literalmente a ativar circuitos neurais que estavam adormecidos há anos. Deixe-me contar-lhe sobre Carlos,
um paciente de 75 anos que veio até mim a andar de forma instável e com medo de sair de casa. As suas pernas eram fortes, mas a conexão entre o seu cérebro e o corpo estava quebrada. Quando sugeri que ele mexesse os dedos dos pés durante 1 minuto por dia, ele riu. Doutor, mexer os dedos dos pés realmente vai ajudar a minha memória? Mas ele concordou em tentar. Aqui está a técnica exata. Sentado confortavelmente, levante os dedos dos pés de ambos os pés simultaneamente e mantenha-os levantados por 5 segundos. Sinta essa ativação. Abaixe-os e pressione-os firmemente contra o chão por mais 5 segundos. Em seguida, bata os dedos dos pés ritmicamente por 10 segundos, como se estivesse a tocar piano com os pés. Por fim, abra bem os dedos dos pés e aperte-os repetidamente por 10 segundos. Isso dá um total de 30 segundos. Repita 2 vezes para completar 1 minuto. Após apenas 15 dias, Carlos voltou transformado. Doutor, disse ele, agora sinto os meus passos seguros. Não preciso mais de me apoiar nas paredes. E o mais incrível de tudo é que a minha mente está clara, como se alguém tivesse acendido uma luz na minha cabeça. Um estudo da Universidade de Tóquio confirmou exatamente o que Carlos experimentou. Idosos que praticaram movimentos deliberados com os dedos dos pés durante 3 semanas apresentaram melhorias mensuráveis no equilíbrio, coordenação e memória em comparação com aqueles que não o fizeram. Mas a ativação dos dedos dos pés é apenas o começo. O que vem a seguir visa a causa mais negligenciada da confusão mental em idosos e pode mudar tudo para si. Exercício 2. Circulação terapêutica do pescoço. Este segundo movimento aborda algo que a maioria dos idosos ignora: o fluxo sanguíneo restrito para o cérebro. Se o sangue rico em oxigênio não estiver a chegar ao seu cérebro adequadamente, o seu raciocínio fica mais lento, confuso e menos responsivo. O que muitas pessoas não percebem é que o pescoço atua como uma ponte vital entre o coração e o cérebro. Quando essa ponte fica rígida devido ao stress, má postura ou tensão, é como apertar uma mangueira de jardim. O fluxo fica restrito e o cérebro fica sem oxigênio. Este exercício libera essa restrição e inunda o cérebro com sangue fresco e oxigenado. Sente-se com as costas retas e os ombros relaxados. Vire lentamente a cabeça para a direita até sentir um alongamento suave. Sem esforço, sem forçar. Volta ao centro e repita para a esquerda. Em seguida, levante o queixo como se estivesse a olhar para o teto e mantenha a posição por alguns segundos. Por fim, abaixe o queixo em direção ao peito muito suavemente, sentindo o alongamento na parte de trás do pescoço. Feito lentamente e com atenção, esse ciclo leva 30 segundos. Pratique 2 vezes e estará a dar ao seu cérebro 1 minuto inteiro de circulação renovada. Os resultados são imediatos. A clareza mental aumenta. A névoa cerebral se dissipa. A sua capacidade de processar pensamentos e recuperar memórias melhora em poucos minutos. Isto não é apenas teoria. Estudos clínicos mostram que movimentos suaves do pescoço podem aumentar o fluxo sanguíneo cerebral em até 15% em adultos mais velhos. É como atualizar o sistema de combustível do seu cérebro em 60 segundos. Mas ainda não terminamos. O terceiro exercício é talvez o mais fascinante de todos e visa algo em que a maioria das pessoas nunca pensa quando se trata da saúde do cérebro. Exercício 3. Estimulação estratégica da língua. Pode parecer estranho, mas a sua língua contém mais de 10.000 terminações nervosas que se ligam diretamente aos centros de linguagem e memória do seu cérebro. Cada movimento intencional envia sinais poderosos para as áreas que controlam a fala, a compreensão e a recuperação de informações.
É como fazer uma massagem cerebral interna, despertando regiões que estavam adormecidas. Esta técnica é perfeita para idosos que sentem que as palavras ficam presas, que têm dificuldade em encontrar os termos certos numa conversa ou que têm pensamentos claros, mas dificuldade em expressá-los claramente. Sente-se confortavelmente com a boca ligeiramente aberta, estique a língua o máximo possível e mantenha-a assim durante alguns segundos. Mova-a para o lado direito, como se tentasse tocar na bochecha, e repita do lado esquerdo. Pressione a língua firmemente contra o céu da boca, alternando entre tensão e relaxamento. Por fim, gire a língua em círculos dentro da boca, primeiro em uma direção e depois na outra. Essa sequência leva cerca de 30 segundos. Repita 2 vezes para completar o minuto de prática. Os efeitos são notáveis. Os idosos relatam melhor lembrança das palavras, fala mais clara e maior capacidade de articular pensamentos complexos. Um paciente me disse: "Finalmente sinto que meus pensamentos e minhas palavras estão conectados novamente." A ciência comprova isso completamente. Os movimentos da língua ativam o córtex motor e a área de Broca, 2 regiões do cérebro essenciais para o processamento da linguagem e a memória verbal. Quando estimula estas áreas regularmente, fortalece as vias neurais responsáveis pelo pensamento claro e pela comunicação. Mas o quarto exercício pode surpreendê-lo ainda mais. Ele visa um sistema que a maioria dos idosos nem sabe que afeta a sua clareza mental. Exercício 4. Ativação do ouvido interno. Os seus ouvidos fazem muito mais do que processar sons. Escondido dentro de cada ouvido está o seu sistema vestibular, uma rede complexa que controla o equilíbrio, a orientação espacial e o estado de alerta mental geral. Este sistema está diretamente ligado ao tronco cerebral, o centro de comando que regula a estabilidade física e mental. Quando este sistema é estimulado adequadamente, as mudanças são profundas. O equilíbrio melhora. A tontura diminui. A audição fica mais clara. Mais importante ainda, a clareza mental aumenta drasticamente. O que muitos idosos experimentam como falta de coordenação ou fadiga mental, muitas vezes decorre da desconexão vestibular. A solução pode ser tão simples quanto a estimulação direcionada dos ouvidos. Aqui está a técnica. Sentado e relaxado, segure suavemente as 2 orelhas com as mãos. Puxe-as lentamente para cima e mantenha a posição por alguns segundos. Repita o mesmo movimento, puxando suavemente para os lados e, em seguida, para baixo. Termine massageando as orelhas com pequenos movimentos circulares, como se estivesse a traçar círculos em torno de toda a estrutura da orelha. Esta estimulação suave reativa os receptores do equilíbrio, otimiza a circulação sanguínea no ouvido interno e produz uma sensação quase imediata de estabilidade e clareza mental. Em apenas 30 segundos, notará que as suas orelhas ficam mais quentes, o seu rosto relaxa e a sua mente fica visivelmente mais nítida. Pratique isto 2 vezes e os benefícios multiplicam-se. Pesquisas clínicas confirmam que a estimulação vestibular melhora significativamente a função do equilíbrio e o processamento cognitivo em idosos. Se já se sentiu instável ao levantar-se, inseguro ao caminhar ou precisou de se apoiar em algo para se sentir seguro, este exercício é transformador. Mesmo sem sintomas evidentes, praticá-lo preventivamente fortalece os canais de comunicação vitais entre o corpo e o cérebro. Agora vem a parte mais poderosa. A integração que transforma tudo. Segredo número 1. Hidrate-se primeiro. Beba um copo cheio de água imediatamente antes de começar. A maioria das pessoas não percebe que 80% do seu cérebro é água. Quando está devidamente hidratado, as conexões neurais funcionam de forma mais eficiente.
a circulação flui mais suavemente e os benefícios desta rotina multiplicam-se. Esse simples copo de água pode ser a diferença entre bons resultados e uma transformação. Segredo 2. Respire profundamente durante todo o exercício. Inspire lentamente pelo nariz e expire lentamente pela boca enquanto realiza cada movimento. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o stress e leva mais oxigênio ao cérebro. Esse tipo de respiração não apenas relaxa, mas literalmente reativa áreas do cérebro que estavam em estado dormente. É como abrir as janelas de uma sala abafada para deixar o ar fresco circular. Segredo 3. Adicione uma música de fundo agradável. Piano suave, guitarra suave ou sons da natureza funcionam perfeitamente. A música ativa regiões do cérebro associadas ao prazer, motivação e formação da memória. Praticar estes exercícios num ambiente agradável transforma aquele minuto em uma experiência de bem-estar completo e ativação neural. Mas saber o que fazer é apenas metade da equação. Evitar estes 3 erros críticos é igualmente importante. Erro número 1. Apressar os movimentos. Isto não é uma corrida nem mais uma tarefa a cumprir. O seu cérebro precisa de estímulos calmos e deliberados. Quando se apressa, os benefícios neurológicos diminuem e pode até sentir tonturas ou desconforto. Leve o seu tempo. Faça cada movimento de forma intencional e consciente. Erro 2. Forçar além do conforto. Estes exercícios não devem causar dor ou tensão. Eles são projetados para ativar, não exaurir. Se sentir algum desconforto, pare imediatamente. Ouça o seu corpo e trata-o com gentileza. O objetivo é uma estimulação suave, não uma manipulação forçada. Erro 3. Prática inconsistente. Muitas pessoas experimentam uma vez, sentem-se bem e depois abandonam. Mas o seu cérebro prospera com a rotina e a repetição. As vias neurais fortalecem-se através da ativação consistente. Pratique isso diariamente, mesmo que seja apenas por 1 minuto, e as mudanças se acumularão. A sua memória ficará mais forte, o seu raciocínio mais claro e o seu equilíbrio mais estável. Hoje descobriu algo verdadeiramente notável. 5 movimentos específicos que reativam áreas cruciais do cérebro. Os dedos dos pés para o equilíbrio e a coordenação. O pescoço para uma circulação ideal. A língua para a linguagem e a memória. Os ouvidos para a estabilidade e o estado de alerta. E a rotina integrada que multiplica todos esses benefícios. Talvez enquanto lê isto, já tenha sentido algo a mudar. Uma ligeira sensação nos pés. Alívio no pescoço. Clareza nos pensamentos. Não é coincidência. É o seu corpo a responder à mera sugestão de uma ativação neural adequada. É o seu cérebro a dizer: ainda estou aqui. Ainda tenho um potencial incrível. A sua mente está sempre pronta para se renovar, independentemente da sua idade. Quer tenhas 60, 70, 80 ou mais, o teu cérebro mantém a capacidade de formar novas conexões, fortalecer caminhos existentes e restaurar funções perdidas. Tudo o que ele pede em troca é 1 minuto de atenção focada por dia, sem medicamentos caros, sem rotinas exaustivas, sem promessas vazias. Apenas 2 requisitos simples: o desejo de dar o primeiro passo e o compromisso de continuar. Celeste, até aqui, já possuis algo inestimável. O conhecimento para transformar a sua clareza mental e função cognitiva. Se optar por implementar esta rotina, garanto que notará mudanças reais em poucas semanas. Não só você, mas todos à sua volta verão a diferença. Eles observarão a sua vitalidade renovada, a sua confiança, a maneira como se expressa e se move pelo mundo. Eles testemunharão uma versão revitalizada de quem você sempre foi.
Qual destes 5 exercícios o surpreendeu mais? Deixa nos comentários agora mesmo e conta-me o que planeias experimentar primeiro. Estou a ler e a responder a todos os comentários porque a tua jornada é importante e o teu sucesso inspira outras pessoas que estão apenas a começar. Se esta informação foi útil, partilha-a com alguém que precise. Aquele amigo que reclama da mente cansada. Aquele familiar que sempre esquece onde colocou as chaves. Porque todos merecem envelhecer com clareza, dignidade e agilidade mental. Volta daqui a 3 semanas e conta-me o que mudou para ti. Partilha a tua transformação nos comentários, porque a tua história pode ser a inspiração que alguém precisa para começar a sua própria jornada rumo a uma clareza mental renovada. Clica no botão Gosto, se isto abriu os teus olhos para novas possibilidades. Subscreve para receberes mais métodos comprovados pela ciência para manter a tua mente afiada, forte e imparável. E lembra-te, o teu cérebro nunca desiste de ti. Não desistas dele.